Olá, bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós daremos início a uma série de estudos com um tema muito importante para a igreja: o papel da criança na comunidade cristã. Qual é o seu espaço, a relevância da criança dentro da comunidade enquanto comunidade adoradora? O objetivo desses estudos é criar uma reflexão para sabermos, respaldados pela Palavra de Deus, se temos oferecido às crianças, de fato, o seu lugar, temos ofertado a elas um espaço devido e se temos dado os subsídios corretos para que ela se desenvolva como um adorador diante de Deus. Nós não queremos imprimir qualquer tipo de regra, execrando qualquer metodologia que divirja dessa. Mas o objetivo é causar uma reflexão para que erros ou desvios sejam corrigidos à luz da palavra de Deus. A igreja sempre se preocupou com as crianças. A igreja sempre se preocupou em inserir essas crianças dentro da comunidade de uma maneira que elas fossem participativas das atividades da igreja. Porém, nos idos de 1880, nos Estados Unidos, começou a surgir um pensamento, uma preocupação mais pedagógica com a criança, e essa preocupação ela começou a ganhar campo nas atividades da igreja. Por início, a igreja começou a utilizar essa preocupação pedagógica em periferias, em bairros onde as crianças não tinham qualquer tipo de entendimento ou conhecimento teológico, crianças que vinham de lares cujos pais não eram convertidos. Então era um planejamento evangelístico, catequético. Essas aulas aconteciam ao ar livre, durante a semana, fora do círculo da igreja. E uma vez que essas crianças eram ensinadas, elas eram rapidamente inseridas dentro do contexto da igreja. A médio prazo, o objetivo também era alcançar os pais dessas crianças, de uma forma que eles também fossem inseridos e todo o lar fosse alcançado. Esse tipo de metodologia, ele visava a separação das crianças por faixas etárias. O objetivo era usar um linguajar, uma metodologia que fosse acessível a elas, e elas conseguissem entender o que era ensinado. O sucesso, obviamente, foi rápido e crianças foram alcançadas e o projeto foi se estendendo cada vez mais entre as diversas denominações e diversas igrejas da época. Obviamente, isso foi exportado para o mundo inteiro. A dificuldade se dá pelo fato de que as igrejas acabaram importando esse tipo de metodologia para o culto solene. O culto que antes era realizado por toda a comunidade unida, por todas as famílias unidas, porque o culto de fato é familiar, começou a trazer uma modificação, e então a comunidade começou a se fragmentar em grupos, visando esse entendimento pedagógico, em que crianças eram separadas em cultinhos, classinhas, para que algo fosse oferecido para elas na mentalidade delas. O problema maior é que a criança saía do ambiente onde ela se formaria como uma adoradora para entrar no ambiente onde ela é tratada, onde ela é colocada como uma aluna. Claro, o pensamento é bom, a ideia é boa, porém, fragmenta-se a igreja, separa-se em nicho, a igreja não consegue mais se reunir e adorar junto, porque cada uma está alocada num ambiente diferente, e os argumentos dos mais variados acabam sendo um pouco forçosos, se formos parar para pensar um pouco. Primeiro, porque se usa o argumento pedagógico de que a criança não consegue entender. Isso é um pressuposto enganoso, que a criança não consegue entender o que acontece no culto solene. E uma outra preocupação, também falaciosa, é de que os adultos precisariam da ausência das crianças, precisariam estar atentos através do silêncio para que elas conseguissem captar, entender a mensagem
e também para que elas pudessem oferecer adoração com tranquilidade, com qualidade, sem qualquer tipo de interferência. Obviamente, nós sabemos que isso traz malefícios ao longo do tempo, muito embora as igrejas tenham aderido e se tornou algo extremamente popular. A igreja sempre se preocupou ao longo da história e documentos de fé comprovam isso. Se lermos documentos da história da igreja, veremos que sempre houve uma preocupação que a criança não somente estivesse presente, mas que ela participasse do culto solene. Então, o objetivo desses estudos ao longo do tempo é entender o papel da criança na teologia do pacto, como ela é importante dentro do culto, estar presente no culto. Veremos como é importante a criança nos primórdios da teologia, nos primórdios bíblicos, a criança já no Antigo Testamento, a criança no Novo Testamento. E por fim, vamos buscar oferecer subsídios aos pais para que eles possam ajudar os seus filhos, desenvolver os seus filhos, para que eles não só estejam presentes no culto solene, mas que eles participem do culto, se tornem participantes daquele momento. O objetivo também é, em última instância, trabalhar a igreja, edificar a igreja para que ela abrace essas crianças e ela entenda que é importante, que enriquece a comunidade, que essas crianças, desde a mais tenra idade, estejam presentes participando. Portanto, a partir das próximas aulas, nós avançaremos no entendimento teológico do papel da criança no culto. Continue participando, continue seguindo, e certamente você será edificado. Deus abençoe.